gente vai ver a profecia de Sofonias, cujo tema é juízo contra a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Talvez essa seja a profecia mais dura e objetiva de todas as dos profetas menores. E talvez a profecia de Sofonias tenha sido o que tenha desencadeado o reavivamento durante o reinado de Josias, que foi um dos bons reis de Judá, que era o reino do sul. Da mesma forma que Joel, que a gente já viu em outro vídeo, Sofonias fala sobre o dia do Senhor e como ele vai ser terrível. E ele também se volta contra falsas expressões de culto, como aqueles que adoravam Baal, os astros, os sincretistas, as pessoas que eram indiferentes a Deus e aqueles que achavam que ele era fraco. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 1, versos 4 a 6 e 12. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Sofonias era da família real, ele era trineto do rei Ezequias, e ele escreve o livro em 630 a.C. em Judá, que era o reino do sul. O nome dele no hebraico é Sefania, que significa o Senhor esconde, e no grego é Sofonias. O tempo de ação vai de 639 até 608 a.C., durante o reinado de Josias, e ele foi contemporâneo dos profetas Naum e Jeremias. O verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 1, verso 14. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. E como esse livro pode se dividir? Eu pus 3 partes, cada uma correspondendo a um capítulo. A primeira parte contém advertências contra o pecado. A segunda é um convite ao arrependimento. E a terceira é revelação escatológica, mostrando o que vai acontecer nos últimos dias, quando Israel vai ser restaurado, quando Jesus vai voltar e quando o reino de Deus vai ser definitivamente implantado aqui na terra. E como a gente pode ver Jesus aí? Como o rei de Israel, que aparece no capítulo 3, verso 15. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Você sabe quem foi que chamou Jesus de rei de Israel? Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 49. Jesus havia sido batizado por João Batista e João tinha seus discípulos. Um dia, quando ele viu Jesus passar, ele apontou para ele e falou: olhem, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro de Deus? Porque no Antigo Testamento a lei falava que se alguém pecasse, para que pudesse ser perdoado por Deus e o pecado tirado dele, deveria apresentar um cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum, colocar a mão na cabeça desse bichinho, confessar os seus pecados e depois oferecer o bichinho em sacrifício. Quando ele confessava os pecados com a mão sobre a cabeça do bichinho, era como se ele estivesse transferindo os seus pecados para o animal. E quando o animal era sacrificado, no lugar da pessoa, para que a pessoa não precisasse morrer pelo seu pecado, o cordeiro morria no lugar dela. E quando ele falou para os seus discípulos, que eram judeus e conheciam a lei, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, imediatamente eles entenderam. Veio à mente deles a figura de alguém que, como um cordeiro, era o substituto do pecador. E não só de um pecador, mas de todo o mundo. Depois que João falou isso, 2 dos seus discípulos começaram a seguir Jesus. E um deles contou para o seu amigo, chamado Natanael, que havia encontrado o Cristo, o Messias, o enviado por Deus, aquele que eles estavam esperando como Salvador. Esse discípulo se chamava Filipe. Quando Filipe encontrou Natanael, contou assim para ele, a partir do verso 45. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Por isso ele era chamado assim, de Jesus de Nazaré. Quando Natanael ouviu isso, ele perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe disse: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E Natanael perguntou: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando
você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Jesus é de fato o Rei de Israel. E não só de Israel. Ele é de todo mundo, de todo o universo. Ele é o Criador. Ele é o Rei por direito. E existem lições para a gente extrair? Existem. A primeira é que, ao contrário do que os judeus pensavam, Deus não pode ser adorado só em Jerusalém, não. Olha o que está escrito no capítulo 2, verso 11. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Hoje em dia a gente já vê parcialmente o cumprimento disso. Eu posso adorar a Deus aqui onde eu estou. Você pode adorá-lo onde você está. Cada um pode adorá-lo onde estiver. No Brasil, na China, no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer lugar. Foi isso que Jesus falou para a samaritana, que aparece no Evangelho de João, capítulo 4. Os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. E aí a samaritana chegou para Jesus e perguntou: me diz uma coisa, quem é que está certo? São os judeus dizendo que a gente deve adorar em Jerusalém, ou somos nós que adoramos aqui nesse nosso monte? E aí Jesus respondeu assim nos versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus aí mesmo onde você está. E uma segunda lição é que existe muita gente que, por não ter certeza de qual é o caminho para a salvação, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Tem um pé na igreja, um pé na macumba. Tem um pé na Bíblia e outro em qualquer outra coisa. Deus está falando contra isso. A gente até já leu. Olha o que está no capítulo 1, a partir do verso 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Eram sacerdotes, mas eram idólatras. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas. Aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Se você está acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, fique sabendo que você está acendendo 2 velas para o diabo. Com Deus não tem essas coisas não. Ele não se deixa impressionar por isso. Ele quer o seu coração. Ele consegue enxergar o que está aí dentro, o que eu não consigo enxergar e ninguém mais consegue. Mas ele consegue ver. E é isso que ele quer. Ele quer que você não fique em cima do muro, não. Ele quer que você se decida. Decida pelo lado certo. Deus é bom. Deus é poderoso. Deus é o vencedor. E ele é o único que pode te dar salvação. Ele é o único que pode endireitar a sua vida. Ele é o único que pode fazer com que o seu destino termine de uma forma gloriosa. Esse é o resuminho de Sofonias. Na semana que vem, a gente vai ver o livro do profeta Ageu, que teve um ministério depois da volta do cativeiro babilônico, durante a reconstrução do templo. Não perca!